Você já parou a pensar em que tipo de solo a sua fé está enraizada? Será que você está vivendo de maneira que deixe a sua fé florescer e frutificar? Ou está deixando as dificuldades do dia a dia tomarem conta? Hoje, vamos refletir sobre a parábola do semeador e entender como podemos se tornar uma terra fértil. Jesus nos contou uma história simples, porém extremamente profunda. Ela fala sobre tipos de solo, onde as sementes, que é a palavra de Deus, é lançada. E cada tipo de solo representa uma reação diferente ao receber o Evangelho. E a pergunta que fica é: qual desses solos está representando a sua vida? Bom, sejam bem-vindos a mais um do nosso quadro Devocionais. Bom, antes de iniciarmos, você pode contar a parábola do semeador em Mateus 13, do versículo 1 ao 23, Marcos 4, do versículo 1 ao 9 e Lucas, no capítulo 8, versículo 4 ao 8. Caso você queira acompanhar aí da sua casa e entender o que estamos falando hoje. Agora, vamos abordar solo por solo para ver qual se encaixa melhor com você. E ao final desse vídeo, 4 passos para você se tornar um solo fértil. Jesus disse que algumas sementes caíram à beira do caminho e alguns pássaros vieram e a comeram. Isso representa as pessoas que ouvem a palavra, porém não a compreendem. E o inimigo rapidamente rouba aquilo que foi semeado. Um exemplo é quando alguém vai numa igreja, ouve uma pregação poderosa, mas já se distrai com as redes sociais, trabalho ou problemas do cotidiano. A mensagem nunca se fixa no seu coração. Se não aplicarmos aquilo que ouvimos, a nossa fé não cria raízes. A fé que não se enraiza, logo se perde. Não basta só ouvir a palavra, mas precisamos guardá-la em nosso coração. Adiante, vemos aquelas sementes que caíram em solo pedregoso, onde cresceram rápido. Porém, como não tinham raízes profundas, murcharam com o calor do sol. Isso representa aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas logo desistem em meio às dificuldades. Imagine um jovem que acabou de se converter e começa sua caminhada cristã com entusiasmo. Mas ao enfrentar críticas da sua família ou até mesmo dos seus amigos, começa a duvidar e ele abandona a sua fé. A fé precisa ser fortalecida todos os dias para poder resistir essas oposições, pois a fé sem profundidade não resiste às tempestades da vida. O cristianismo não é sobre momentos de empolgação, mas sim sobre uma constância. Agora, o terceiro tipo de semente, as sementes que caíram entre os espinhos. Elas até cresceram, porém foram sufocadas pelas preocupações da vida, pela busca da riqueza ou por outras ambições. Este solo representa aquelas pessoas que começam bem, mas conforme o tempo, vai dando prioridade para as outras coisas que não é a palavra. Pense como alguém que estava ativo na igreja, mas conforme o trabalho, o estudo foi demandando mais e mais tempo, foi se afastando de pouquinho em pouquinho até chegar ao ponto que o momento que ele tinha com Deus se tornou algo raro e vai diminuindo até o ponto de desaparecer. O que ocupa o seu coração determina o que cresce na sua vida. Se o mundo sufoca a sua fé, é hora de você rever as suas prioridades. É importante ressaltar que esse é o tipo de solo mais perigoso. É o que o inimigo mais investe contra. Porque os outros dois, se formos analisarmos aqui, não tem muita dificuldade para o inimigo tomá-lo. Um caiu em meio ao caminho, é fácil pegar. Outro, em meio às pedras, não tem um solo, não tem raízes para poder crescer. Já em meio a espinhos, pode até ter raízes profundas. E por isso, o inimigo bate em cima ainda mais. Então, se você se identifica com esse tipo de solo, eu alerto você a tomar cuidado com o que você tem dito que é prioridade na sua vida. Reveja o seu dia a dia. Veja com qual prioridade você está lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. Também veja com que prioridade você está no celular, vendo as redes sociais. Não que seja um crime ou que você vai cometer algum pecado se você dá uma olhadinha no Instagram ou no YouTube. Mas eu quero alertar você que se isso for prioridade na sua vida, você precisa tomar muito cuidado para não ir de pouquinho em pouquinho se afastando do Senhor. Por fim, Jesus fala do solo fértil e as sementes que caíram nele produziram frutos.
alguns 30, outros 70 e até mesmo 100 vezes mais. E esse é o tipo de solo que Deus deseja para cada um de nós. Uma fé que cresça, frutifique e impacte a vida das outras pessoas. O exemplo disso é alguém que busca a Deus diariamente. Ele lê a Bíblia, ora com frequência e busca a palavra de Deus com todo o ânimo. Essa pessoa, além de crescer espiritualmente, também influencia as pessoas ao seu redor, pois uma fé cultivada no coração transforma toda uma vida. E quanto mais perto de Deus você está, mais frutos você dará. E se queremos que a nossa fé se torne solo fértil, precisamos seguir alguns passos. O primeiro, é claro, alimentar-se da palavra. A Bíblia é o alimento que fortalece a nossa fé. Assim como um atleta não pode esperar um bom desempenho sem uma alimentação adequada, um cristão não pode crescer espiritualmente sem estudar e meditar na palavra de Deus. Separe um tempo diário para você poder ler e meditar sobre a Bíblia. Comece com um versículo por dia, ou um capítulo, e aos poucos vá aprofundando essa prática. O segundo passo, orar constantemente. A oração nos mantém conectados com Deus, nos ajuda a ouvir a sua voz constantemente. E não precisa ser algo complicado. Comece com pequenas conversas com Deus ao longo do seu dia a dia. Ore ao acordar. Também ore antes de tomar decisões ou enfrentar desafios. A oração é como se fosse uma água para uma planta. É essencial para o seu crescimento. Uma outra dica é você praticar aquilo que você está estudando. Lembre-se, a fé sem ação é uma fé morta. Se Deus nos ensina a amar o próximo, precisamos praticar esse ensinamento ao longo do nosso dia a dia. Se aprendemos sobre paciência, precisamos exercitá-la dia após dia. Imagina alguém que lê todo dia sobre alimentação saudável, porém, todo dia essa mesma pessoa come fast food. O conhecimento sem prática não gera transformação. E por fim, e não menos importante, evite distrações que sufocam a sua fé. O mundo está cheio de distrações que podem nos afastar de Deus. Temos como, por exemplo, as redes sociais, trabalhos excessivos e até mesmo entretenimento exagerado. Tudo isso pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Precisamos equilibrar as nossas prioridades e ter a certeza que Deus é o primeiro em tudo. O solo da sua fé depende do quanto você rega a sua vida com Deus. Agora quero te desafiar. Analise esses solos na qual falamos hoje e veja qual mais você se encaixa. E faça uma pergunta para você mesmo. O que tem te impedido de crescer na fé? E o que você pode mudar para se tornar uma terra fértil para Deus? Bom, deixe seu comentário aqui e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vou ficando por aqui e vejo você numa próxima e até mais. Que Deus te abençoe grandemente.